Aí temos lá uma pergunta. Vamos analisar então agora essa pergunta. O método iterativo linear, ele determina as condições da função φ de x, mas ela não apresenta a função propriamente dita. Você está pedindo auxílio a essa função para resolver a função principal. Como poderíamos definir o φ de x de forma que as condições apresentadas fossem sempre satisfeitas? Nós não sabemos quais são as condições de convergência? Sabemos. Existe alguma maneira de descobrir alguma função iterativa que ela mostre para você já uma função que funcione, para você toda vez não ter que ficar verificando? O ponto principal aqui é se a função da derivada tem que ser menor do que 1, para todo x pertencente ao intervalo definido i. Nem sempre é simples determinar uma função de iteração que satisfaça essas condições do método iterativo linear. Aí tem o segundo método da aula de hoje, o método de Newton. A ideia é construir uma função de iteração φ, tal que o φ' de x, a derivada, seja igual a zero. E aí você satisfaz essa condição aqui do exemplo anterior. Mas como é que a gente pode encontrar essa função? Partindo da forma geral, daquela função geradora de φ de x ser igual a x mais a x vezes f de x, e aí a derivada sendo igual a isso aqui, impondo algumas condições como φ de x ser igual a zero para não quebrar aquela convergência, e sabendo que a raiz de f de x aqui seja igual a zero, já que o epsilon é a raiz procurada, então nós teremos que o a de x, que é o coeficiente, ele vai ser igual a 1 menos 1 de menos 1 dividido por f' de x. Retornando à forma geral, nós temos que o φ de x é igual a x menos a função f dividido pela sua derivada. O que vai nos levar ao seguinte processo iterativo. Dessa vez, o φ de xi ela vai ser igual ao próximo. Vamos ter que o xi mais 1, o próximo x a ser iterado, que é a raiz que eu estou procurando, vai ser igual a xésimo menos o f de xi dividido por f' de xi, que é a derivada. Em relação à convergência, caso o x0 lhe pertença ao intervalo e a sequência xk gerada pelo processo iterativo que obedeça a esse formato, ele converge para a raiz. Em geral, afirma-se que o método de Newton ele converge desde que o x0 seja escolhido suficientemente próximo da raiz. Muito bem, temos agora aqui um exemplo. Dado uma equação f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3, queremos encontrar a raiz dentro do intervalo 0, 1. Para isso, vamos executar o método até que a diferença dos valores em módulo do x seja menor do que 10 a menos 2. Lembrando, primeiro passo, calcule a derivada da função. A derivada desse polinômio é 3x ao quadrado menos 9. E para você descobrir o próximo valor de x, a função do método de Newton é que xi mais 1 vai ser igual ao xi menos a função f de xi dividido pela sua função derivada. Partindo do princípio que o x0 seja igual a um ponto médio, por exemplo, 0,5 para esse intervalo, você vai substituir isso na função aqui de xi mais 1, sabendo que x é igual a 0,5 menos f de 0,5 dividido pela derivada de f com o valor de 0,5. Você vai chegar então que o valor de x0 é 0,3333. E o x1 ele vai ser igual a x0 menos a função f de x0 dividido por f' de x0. Então, a gente vai ter que o x1 é igual a 0,3333 menos todos esses valores aqui aplicados nos polinômios, e eu vou obter 0,3376. Qual é o valor da imagem quando eu atribuo esse valor para a função da derivada? O f' de x1 ela vai ser igual a 3x ao quadrado de x1 menos 9. Então, 3 vezes esse valor que eu descobri aqui, 0,3376 ao quadrado menos 9, eu vou chegar a 1,8 vezes 10 a menos 5. Mas esse valor é bom, é o suficiente? Para fazer isso, temos que testar a condição de parada. Temos que testar até que as diferenças dos valores de x seja menor do que 10 a menos 2. Então, se pegarmos 0,3374 e 0,3333 igual a 0,0043. Isso é menor do que 10 a menos 2? É sim. Então, por ser menor do que 10 a menos 2, a condição de parada foi satisfeita e a raiz da função é esse valor que encontramos, 0,3376.
Professor, então o que significa que o método de Newton ele sempre encontra rapidamente as respostas? Não necessariamente. Ele é um método muito bom porque ele ocorre tão rápido essa convergência. Porque o passo, diferente do método iterativo, que é linear, o passo dele é quadrático. Então, se algumas condições forem aceitas, por exemplo, de você conseguir calcular a função derivada, então você consegue avançar com o passo quadrático, que é muito mais rápido. Se nós tivéssemos um grau de precisão maior na resposta, poderíamos precisar de algumas interações a mais. Mas, de modo geral, o método de Newton ele é bastante eficiente nesse sentido. Só que tem um problema. Nem sempre você consegue encontrar de forma fácil a função derivada. Aqui tem alguns exercícios propostos que podemos resolver em um outro momento sobre o método de Newton. O que nós observamos da aula de hoje? O método iterativo linear foi o primeiro dos métodos, onde a gente vai ter que o próximo x vai ser igual ao φ de xi naquela interação, e para verificar se funciona, temos que verificar a convergência do método. Então, antes de aplicar o propriamente dito método, temos que ver se φ e sua derivada são contínuas em i. O módulo da derivada de φ é menor do que 1 para qualquer x pertencente ao intervalo, e o valor inicial pertence ao intervalo. Se isso for satisfeito, você tem a convergência da resposta, do μ. Já o método de Newton, para você evitar esse tipo de verificação de convergência, ele visa construir uma função de iteração φ tal que a sua derivada seja igual a zero. De tal modo que a interação de x vai ser igual ao xi menos a função dividido pela sua derivada. Aí você vai encontrar o próximo a ser iterado.